Olá e bem-vindos ao meu vão de escada. O meu nome é Catarina e este é um vídeo, espero eu, que seja um vídeo de advento, onde eu vou falar sobre os livros que tenho, que são dedicados ao tricô, e há aqui dois ou três que é dedicado ao crochê. Eu pensei apresentar estes livros de forma cronológica, ou seja, por ordem de chegada cá à casa. Não tenho muitos, descobri que tenho muito mais revistas do que livros e também descobri que tenho muito poucos livros de técnicas, porque eu sei que tinha um livro de pontos daqueles entrançados e não consigo encontrá-lo. Eu não sei se não o terei levado uma vez para Portugal e então deve lá estar. Mas não faz mal, porque assim vou mostrando estes que tenho aqui e mais tarde, quando encontrar esse dicionário de pontos, posso mostrá-lo uma outra vez. Eu decidi gravar aqui ao pé da lareira porque gostei da imagem da outra vez e a minha ideia era ter a camisola Marius Ganser vestida, que está ali atrás. Mas hoje não está tanto frio como naquele dia, então estou cheia de calor e daí estar só de t-shirt. Mas pronto, isto também não interessa nada. Vou começar então a falar dos livros, e o primeiro livro que eu comprei de tricô, e estando eu aqui na Noruega, acho que faz todo o sentido de ser este livro, que foi o livro do padrão Marius. Marius é este padrão assim, que é muito típico daqui e super conhecido. Eu tenho aqui a minha camisola Marius, que foi se calhar o meu primeiro cast-on. Não, mentira, alguns gorros é que foram o meu primeiro cast-on. Mas a minha primeira camisola foi esta. Eu lembro-me de ir a tricotar este corpo todo uma vez que os meus pais estavam cá de visita e fomos a Bergen, e tenho a ideia de ter tricotado quase esta parte toda azul enquanto estávamos a ir para lá. Esta é uma camisola que começa de baixo para cima e é tricotada toda em redondo. Depois tem de se fazer o stick para pôr as mangas. E foi aqui que eu parei. Eu fiz a camisola, fiz as mangas e depois, quando li a parte da montagem. Aliás, eu quando estava a fazer camisola, aqui na parte do desenho, estava a achar muito estranho não haver buraco para as mangas, mas pronto, como eu era super novata nisto do tricô, nem levantei questões. Acontece que quando chego um bocadinho mais à frente na receita, falam da tal história de cortar o tecido e pôr as mangas. Claro que eu me assustei e esta camisola ficou parada durante anos. Eu tinha também tricotado uma pequenina que era para o nosso sobrinho, que ele na altura ia fazer 2 anos. Por acaso esqueci-me de trazer a camisola para aqui. Há bocado pensei nisso e esqueci-me. Mas pronto, é igual a esta, mas num tamanho mais pequeno, que também fiz a partir deste livro, porque aqui existe tamanhos para crianças também e coisas do género de vestidos, não é vestidos, mas macacões completos com Marius, camisolas para cãezinhos, as tais camisolas. E depois tem algumas coisas de acessório, como por exemplo pôr aquelas bag-in-box de vinho, fazer uma capa para isso. Acho que também tem para botijas de água. Tem a que eu fiz para a nossa sobrinha quando ela fez 18 anos, que é uma para uma luva para agarrar a lata. E tem também receitas para pôr este padrão Marius. Aqui neste caso é uma cafeteira, mas também tem para canecas. E tem mesmo muita coisa. Tem pegas também. Está a ver? Fica se calhar um bocadinho de reflexo. Mas estou a tentar mostrar assim o melhor que posso, também sentar a mostrar a receita em si. Tem almofadas e pronto, tem todo um repertório de coisas para se fazer com este padrão. Queria mostrar aqui as outras camisolas que também, depois claro, uma pessoa faz com a conjugação de cores que quiser, não é? E tem exatamente aqui, eu acho que ao início, uma série de exemplos de como fica também giro com outro tipo de escolha para cores. Tem vestidos, tem casacos e depois tem uma parte explicativa de como é que se faz o ponto, como é que se fazem aumentos,
como é que se fazem diminuições. Tem também a parte que explica como é que se cosem as mangas ao tecido, ao corpo. Tem também algumas partes de como tratar as lãs. E eu acho que é um livro para quem está a começar que até é bastante completo. Acontece é que é sempre o mesmo padrão, embora haja aqui muitas construções de todo o tipo, desde casacos, camisolas, gorros, fitas para cabelo, puffs ou coberturas para puffs, meias. Tem meias também até ao joelho, que eu fiz umas para a irmã do Rony, por acaso. Tem ponchos. Pronto, tem assim uma variedade de coisas onde o que têm em comum é este padrão, o tal padrão Mários. Também tem capa de telemóvel, eu acho que fiz uma vez para a minha prima. Mas sem o botão, esta tem um botão e eu acabei por fazer sem o botão. E fica aqui apresentado o meu primeiro livro, o primeiro livro de tricô que comprei, que acho que faz todo o sentido, uma vez, tendo em conta o sítio onde eu moro, acho que tem piada este ter sido o meu primeiro livro. Daqui já fiz imensas coisas, eu não sei, vou tentar. Isto fica sempre um bocado estranho quando. Eu tenho sempre a sensação que fica um bocado estranho quando eu falo aqui o que é que eu estou a pensar fazer, porque às vezes não é sempre possível, mas a minha ideia é ver se encontro fotografias para pôr no final, agora que acabei de falar sobre o livro, para pôr agora aqui as coisas que tricotei deste livro. E se calhar não vale a pena pôr esta, porque esta já mostrei. Passando agora para os outros livros, eu não tenho a noção qual é que foi o segundo livro que comprei, porque os outros livros vieram assim mais ou menos todos ao mesmo tempo, não foi bem ao mesmo tempo, mas vieram durante um período e eu não me recordo exatamente qual foi a ordem, porque na altura que fiquei grávida do Félix eu inscrevi-me num clube de livros, mas que era de livros de miúdos, e depois aquilo tinha também lá quais é que eram os nossos interesses. E eu achei piada porque tinha mesmo um separador para tricô e crochê. E eu estava junto, tricô barra crochê. E eu acabei também por selecionar que era um dos meus interesses. E foram-me chegando alguns livros a casa. À medida que iam chegando para o Félix, também iam chegando estes livros. Eu, como disse, já não tenho ideia qual foi a ordem de chegada, mas tenho este da Scapel, que é uma designer, são umas irmãs, e se não me engano, acho que são duas irmãs que fazem uma série de designs. E os designs são sempre coisas muito simples e um bocado assim esta fotografia se calhar não se vê grande coisa, mas são sempre assim coisas um bocado para o oversize, usando uns fios mais para o grosso ou a junção de dois fios para fazer a grossura pretendida. Eu daqui, aliás, eu acabei por não fazer daqui porque essa receita não estava no livro, mas há uma receita muito conhecida delas que a irmã do Rony queria essa camisola e eu acabei por tricotar para ela. Se me lembrar também depois ponho aqui a fotografia, que é uma variante de uma camisola que está aqui, mas não é bem esta. Pronto, esta aqui é enorme, é uma variante mais curta e menos oversize. Eu tenho a certeza que se calhar eu era capaz de ter descoberto como fazer a camisola fazendo alguns ajustes, mas como era para a irmã do Rony e era suposto ser surpresa, eu não queria andar a estragar a surpresa, então decidi não me aventurar e comprar a outra receita que acabei por comprar o kit completo com lãs, porque a Sandnes Garn faz também parceria com a Scapel Design e eu usei também um suri alpaca que acho que não era exatamente este, mas era alguma coisa do género, que eram os novelos aconselhados para aquele design e eu fiz tudo exatamente como, como a receita mandava. A irmã do Rony adora a camisola, acontece que ficou um bocadito justa aqui debaixo dos braços porque é uma camisola também feita por partes
Essa é toda feita por partes, é a parte da frente, a parte de trás e as mangas, que também são tricotadas em plano e tenho depois de juntar. E eu, ao juntar aqui na zona dos ombros, poderia se calhar ter feito de uma forma que ficasse mais elástico, mas quando peguei as mangas ao corpo acabei por fazer como costumo fazer, e ela disse que estava um bocadinho apertado, mas adoro a camisola e eu já a tenho visto a usar a camisola muitas vezes. Pronto, e depois nesta vaga destes livros veio um também que é, eu acho que este é conhecido porque é da Debbie Bliss. Eu acho que estes livros são muito comuns para quem quer aprender a começar a tricotar, e este é exatamente o que diz aqui, é tricô para iniciantes, e tem toda uma parte a explicar aumentos, diminuições, tem também uma parte a falar dos diferentes tipos de fibra, tem a parte de explicar os possíveis acessórios que existem para o tricô. Depois tem a parte mais explicativa de tricô, em que explica como segurar as agulhas, como segurar o fio. Tem aqui como fazer cast on de uma certa forma, de outra certa forma. Tem uma série de técnicas. Estava aqui a ver, tem a explicar o bind-off elástico. Mas eu nunca, para dizer a verdade, eu este livro nunca o li assim muito, nunca despertou grande interesse, porque eu já sabia tricotar e, como podem ver, está novíssimo. E como eu não dou quase uso nenhum, aliás, nunca dei grande uso a este livro, a minha ideia era oferecer ao clube de jovens aqui da nossa aldeia, juntamente, eu já fiz a separação de algumas agulhas, já dei algumas ao ATL do Félix, mas mesmo assim ainda sobram muitas aqui, porque eles também não tinham necessidade de ter muita coisa. Então a minha ideia é oferecer este livro juntamente com algumas agulhas, se eles quiserem. Ainda nessa onda do tal clube de livros, chegou-me também depois a parte do crochê. Então chegou este livro do Arne e do Carlos. É um livro cujo tema é o crochê com forma de flores, ou que faz lembrar flores, e tem uma série de padrões com flores, tem uma série de mantas, tem algumas bases para quentes, tem vários tipos e ensina várias maneiras de fazer flores em crochê para os diferentes designs que eles têm aqui. Este livro, apesar de ser basicamente só crochê, tem uma coisa muito engraçada, que é um ratinho do campo, e este sim é em tricô. E eu já estava esquecida que tinha aqui este ratinho, e uma vez que me relembrei que tinha aqui esta receita, fiquei com muita vontade de fazer um destes ratinhos, que depois ainda por cima têm as roupas também, pode-se fazer as roupas. E sendo isto em tricô, acaba por me dar mais vontade de fazer do que o resto dos projetos que estão aqui, que são crochê. Se bem que agora já me aventurei um bocadinho mais no crochê e pode ser que me dê vontade de fazer alguma coisa. Outro livro que também veio desse clube é este, que também chama-se Crochê Simples e é da Tuva Fevang. E daqui eu lembro-me que queria fazer uma manta para o Félix. Vou ver se descubro aqui. Mas depois eu não me consegui entender com o crochê e acabei por desistir. Mas a manta era esta. Eu não... eu até tinha escolhido cores, não eram exatamente estas, mas assim nesta onda, só que nunca consegui fazer estes quadradinhos, nunca cheguei a perceber muito bem como é que fazia. Depois fiz outra tentativa no crochê, que seria fazer esta manta, que também era uma manta que eu queria dar ao Félix, que são mais, começam em redondo, mas depois ficam hexágonos, e eu acho muita piada a este formato, só que também não consegui. Acho que eu tinha tentado fazer um gorro para o Félix que nunca cheguei a acabar, penso que era este, que achei piada às riscas serem neste sentido, na vertical, em vez de serem como fazemos no tricô, que ficam riscas horizontais, porque é feito em redondo, como é o caso deste gorro aqui. Mas eu comecei, mas nunca cheguei a acabar. Eu realmente não me entendia com o crochê.
E agora espero, uma vez que já me entendo mais ou menos melhor, tenho vontade, agora que peguei nestes livros, de fazer alguma coisa daqui. Há aqui um saco que eu acho imensa piada, que é este. Tem este tipo de ponto assim, que não sei como é que se chama, mas achei muita piada a este saco. Por exemplo, tipo saco de praia para pôr as tralhas dos miúdos, porque os buraquinhos deixam sempre sair a areia. E pronto, fiquei cheia de ideias. Quando eu andei aqui a folhear os livros, fiquei cheia de ideias. Claro que há aqui imensos projetos que gostava de fazer, mas é sempre assim. Eu depois fico cheia de vontade, fico entusiasmada, só que também há alguma falta de tempo e há muita coisa que eu gostava de fazer, por exemplo, para oferecer agora no Natal, e é mesmo esquecer, porque não tenho tempo para começar agora um projeto para fazer no Natal, a não ser se calhar o tal ratinho. Mas é sempre giro estar a ver aqui os nossos livros. Eu acho que a Maria João Duarte, este vídeo já vai sair muito depois do vídeo que a Maria João Duarte, do Pontinhos ao Vento, de um vídeo que ela lançou aqui há tempos, algures em novembro, onde falava, deixava-nos a pensar para nós irmos ver a quantidade de receitas e de livros e de revistas com diversos designs, para nós pensarmos sobre isso, se tínhamos noção de quantas revistas ou quantos designs temos à nossa disposição, porque são coisas que já adquirimos e que temos aqui. Nós, se calhar, vamos sempre à procura de coisas novas e temos aqui, algures em casa, havemos ter alguma coisa semelhante, ou até mesmo o próprio design que vimos, porque, por exemplo, aquele tal da Scapel, eu, se tivesse feito ajustes, claro que conseguiria fazer sem ter de comprar a receita, mas optei por comprar a receita para fazer mais à medida para a irmã do Ronnie. Agora, depois, vou mostrar aqui 3 livros, não é bem na ordem de como os adquiri, mas como são da mesma pessoa, prefiro mostrar assim. Vou começar pelo primeiro, que me foi oferecido pela Fabi, um Natal, já não me lembro qual foi o Natal, mas a Fabi ofereceu-me este livro da Lincoln Newman com o Wilderness Knit. E este livro tem uma série de camisolas que é quase... eu quero fazer todas. Eu fiz esta, que se não me engano se chama Alasuk Sweater. Sim, Alasuk. E fiz também esta, para dar a uma amiga. Não estou a ver o que é que estou a mostrar aqui. Fiz também esta para dar a uma amiga. E é um livro que eu gosto imenso. Tem imensas camisolas que eu gostava de fazer e tem piada porque aqui na Noruega vê-se muita gente com estes padrões, com camisolas das diferentes cores, mas com este padrão. E eu acho muita piada porque são designs que são muito fáceis de reconhecer. Eu gostava muito de fazer esta, toda em colorwork. Acho que deste livro será a próxima que eu vou fazer. O meu problema, como sempre, é conjugar as cores, então ainda não me atrevi a pensar muito nisto, nesta camisola. Esta camisola que eu tricotei deste livro, tricotei juntamente com a Fátima e com o André, a Fátima do podcast Fiber Nuts e o André do Loft das Mantas. Entretanto, apareceu aqui o sol e estou a ficar super cega, vou só fechar a cortina. Pronto, assim já vejo o que é que estou a filmar, porque estava mesmo a ficar encandeada. E sim, estava a dizer que fizemos um knit along juntos, de designs deste livro. O André fez, ainda há bocado estava aqui, fez uma que tem uns veados que é muito gira. A Fátima fez a das patinhas que mostrei há bocado. E eu fiz aquela que vos mostrei da capa. O André fez esta, dos veados. E esta, acho que ele até escolheu com as cores desta camisola, se não me engano, ou algumas cores semelhantes. E a Fátima fez aquela que eu mostrei há bocado das patinhas, esta, e ficou muito gira. A versão que eu fiz tinha mais ou menos estas cores, mas em vez de ser vermelho, acho que era uma espécie de um cor de vinho. A ver se me lembro para depois pôr aqui as fotografias, então, dos projetos que fiz deste livro. Depois acabei por comprar os outros 2 livros que a Linka tem. Ela é a designer, é a que está aqui na capa, ela chama-se Linka Newman. Comprei este livro porque para já estava em promoção
E eu gosto também muito destas camisolas que estão aqui. E deste livro também fiz uma camisola para a Sofia. E a minha próxima há de ser esta dos ursos polares. Uma versão para o tamanho do Félix, que ele queria esta camisola. E o Rony também andou para aqui a ver algumas que gostava de ter. E eu, para mim, gostava de fazer a camisola Hoppy, que é a da capa. Há aqui uma versão em verde que eu, por acaso, acho mais bonita que a da capa. E gostava mesmo também de fazer esta camisola. Deste livro, a única que foi sortuda foi a Sofia, porque eu fiz... agora não me lembro como é que se chama. Estou aqui à procura da camisola que eu tricotei para a Sofia. Fiz esta. É a Star Wolf Sweater. Este livro, coitado, sofreu um incidente. Entornei café por cima dele, então tem algumas páginas coladas e eu agora não quero estar a abrir à força, porque tenho de abrir com jeitinho para que as folhas não se rasguem. E por acaso, essa Star Wolf Ganser está aqui, porque é a camisola que a Sofia tem levado agora para a rua. Agora não, coitada, que ela tem estado doente, mas, por exemplo, hoje que teve um bocadinho de sol, de manhã ainda foi apanhar um bocadinho de ar e então anda com esta camisola que é tricotada com um fio tingido pela Adriana. Eu já falei desta camisola num dos vídeos em que falo sobre os meus projetos de tricô, mas fica também aqui a referência de que este fio foi tingido pela Dri, Dri is Doing, e gosto muito da combinação. Aqui não dá bem para ver, mas este que parece um branco sujo tem umas nuances de cor-de-rosa e de azul, e o outro é um cinzento, e eu acho que eles combinam muito bem. E eu adoro esta camisola, a Sofia adora usá-la e fico muito contente por ela gostar de usar, e temos dado muito uso a esta camisola. Pronto, aqui não é preciso para fotografia porque já mostrei o projeto que fiz em relação a este livro. O outro não fiz ainda nenhum projeto, e é o terceiro livro da Linka, que é muito mais focado, não são camisolas, nem... não são peças de roupa, é tudo muito mais focado em mantas e em capas para almofadas, e alguns dos designs são os mesmos que existem nas camisolas, como é o caso deste dos ursos polares. Mas depois também tem aqui designs novos, como é, por exemplo, o caso destas almofadas. E eu gosto muito deste livro e gostava, a minha ideia ao início era pegar, se calhar alguns até mesmo tricotar deste livro, algumas capas de almofada, mas a minha ideia era também pegar na maneira de como se fazem estas capas de almofada, e também gosto muito destas, e com isso tentar arranjar um padrão que se adequasse às diferentes casas a quem eu queria oferecer as almofadas, indo buscar os padrões a este livro. E pronto, já que eu saí aqui da minha ordem cronológica, vou passar para este livro que até é bastante recente. Em norueguês chama-se Monsterstrikk, que quer dizer padrão, o tricô de padrão, ou de padrão de desenho, não sei muito bem como é que ele estará em português ou em inglês. É da Andrea Rangel, lendo à portuguesa, e é um livro espetacular que tem uma série de padrões que vai desde assim coisas quadradinhos ou risquinhas até coisas como macaquinhos, está por aqui, macacos, e há de tudo, esquilos, mãozinhas. É um bocadinho difícil mostrar os desenhos aqui sem estar a mostrar muito o livro. Tem estas caveirinhas que de certeza que o Félix ia adorar ter alguma coisa com esse padrão. E pronto, não tenho assim grande coisa mais a dizer deste livro. Apenas que tem também o design para este casaco,
que eu gosto muito e também algum dia gostava de o fazer. Depois tem aqui um livro, que é um livro para o qual eu fiz o test knit de uma das camisolas, que é esta camisola aqui, chama-se Blomsterganser, se não me engano. E eu fiquei super satisfeita por ter sido escolhida para fazer este test knit, porque gosto muito desta designer e a ideia deste livro era pegar em designs antigos, ou seja, padrões típicos, penso eu, escandinavos. Não sei se só serão noruegueses ou se são mesmo da Escandinávia, isso agora não me lembro, teria de ler aqui, mas é pegando nestes desenhos e modernizando um bocadinho os designs, mas usando estes motivos tradicionais. Esta foi a camisola que eu testei. Não testei nestas cores, por incrível que pareça, podia ter testado em cinzento, mas eu não sabia. Na altura, a Aristina, que é a designer, disse-me que tinha estas cores disponíveis porque ela ia nos enviar o pack com o número de novelos e para depois nós podermos pesar e dizer o que é que usamos. E esta camisola eu gosto bastante. Já não me lembro qual foi o meu tamanho. O tamanho que eu fiz acho que foi o M. Eu uso imenso esta camisola, gosto muito. Acho que gosto mais da versão em cinzento, mas também gosto muito de usar esta. E é muito quentinha. É com um fio de mohair que por acaso eu acho que me pica um bocadinho aqui na gola, mas gosto muito de usar a camisola mesma. E pronto, este livro. Estão aqui as diferentes versões. Eu este livro acabei por comprar e estou super orgulhosa porque tem uma dedicatória da designer e gosto muito do livro e há aqui camisolas que eu quero fazer, mas lá está, é uma questão de tempo. Daqui também não mostro mais, não ponho nenhuma fotografia porque já mostrei a camisola. A minha última aquisição foi um livro para quem eu também fiz um test knit, mas por acaso essa camisola não vem deste livro. E eu mostrei no último vídeo que gravei, quer dizer, não há de ser o último vídeo que gravei em relação a quando vou pôr este vídeo disponível, mas na altura que estou a gravar agora, este livro eu mostrei-o no vídeo passado. E é um livro do Rupert que eu gosto bastante como designer. E agora, depois de ler a história dele, eu já conhecia a história dele por alto. Isto parece um bocado estranho estar a dizer que eu gostei de ler a história, porque é uma história pesada, é uma história triste, mas a maneira como ele escreve é de uma forma muito honesta. Ele, pronto, expõe os seus sentimentos de uma forma muito pura, sem grandes floreados e sem, ao mesmo tempo também sem ser assim muito chocante a maneira como ele fala. Mas o que eu achei mais piada, que não fazia ideia, é que quando ele começou a tricotar, ele tinha imensa vergonha, porque era um rapaz novo e à partida o tricô é uma coisa de mulheres. E ele começou a tricotar porque o filho deles, infelizmente, passava muitas horas no hospital e a mulher dele, ou a companheira, levava sempre um bocadinho de tricô para ir fazendo, para passando o tempo, e ele, de uma certa forma, sentia um bocado de inveja dela ter alguma coisa para ir fazendo e ele não tinha nada, sem ser estar a ver o YouTube ou o que seja no telemóvel. Então ele conta com alguma piada que foi a uma loja de fios comprar e quando a senhora perguntou se ele queria o talão, ele responde dizendo: "Ah, sim, sim, quero o talão porque pode ser que a pessoa não goste das cores ou queira trocar." E ele diz que se sentiu assim um bocado parvo em ter dado essa resposta, porque ele não tinha à partida de dar satisfações a ninguém, mas sentiu-se na obrigação de dizer que aquilo não era para ele. E depois, com essa sua compra, os tais fios, começou a fazer-se, não, acho que era um gorro ou algo assim, que ele começou a fazer e diz que sempre que alguém entrava no quarto para dar medicação ao filho dele ou para ver como é que ele estava, que ele escondia o tricô. Só que ele depois achou fazer um gorro um pouco aborrecido ou seguir instruções. Acho que foi isso que ele achou um bocadinho aborrecido e preferia fazer coisas da cabeça dele.
e, se não me engano, enquanto estava lá no hospital, começou a fazer o design de uma camisola, e depois as enfermeiras nunca lhe disseram nada, mas depois lá ao final lá lhe disseram que achavam muita piada que ele tricotasse e que a camisola dele estava mesmo muito bonita. E para continuar, e foi isso que ele fez, ele continuou e tem esta não é bem uma marca, mas o nome dele é Hardbarka, e ele tem bastantes designs. Eu entretanto não mostrei nada dos designs que estão aqui. Mas vão desde camisolas a gorros, a luvas e a meias. Se calhar desta vez o que eu vos quero mostrar aqui, que acho que não mostrei no outro vídeo, é o design das luvas que ele fez para o filho, que é um desenho que as irmãs fizeram e diz Hold My, Follow My, que é segura-me ou dá-me a mão e segue-me. E pronto, eu acho piada a estas luvas, acho que são muito bonitas e acho que o meu próximo cast-on deste livro são as meias do Casper, que são estas meinhas, que achei piada com o coração. Se calhar vou fazer estas meias para a Sofia. Eu acho que outra vez não disse, mas digo agora, também tem tamanhos para crianças. E eu gostava de fazer algumas coisas daqui para a Sofia e para o Félix. E pronto, acho que é mais um design aqui de um gorro e de uma camisola. E estes são os livros de tricô que eu tenho. Eu tenho quase a certeza que também tenho um dicionário de pontos de torcidos, que está algures em Portugal, se não me engano. O que eu descobri que tenho muito são revistas. Acho que já tinha dito isto há bocado. Mas são revistas e algumas coisas, receitas avulso, que vou comprando na net. Espero que tenha conseguido descrever mais ou menos os livros. Tenho a ideia que às vezes eu não digo o essencial, mas espero que pelo menos tenha dado para perceber o tipo de livros que tenho agora em mãos. Espero que tenham gostado e bom advento. Até à próxima. Tchau, tchau.